aí hoje a gente vai estar falando da FUNEC. Então, começando aqui o preparatório, esse objetivo aqui é preparar vocês para o concurso da Prefeitura de Contagem, tá? Do edital relacionado ao edital 2020. Então, tudo que foi construído, tudo que a gente desenvolve aí, até esse aulão aqui que eu desenvolvi, foi tudo pensado dentro do edital aí para este preparatório do concurso aí da Prefeitura de Contagem. Aí nós vamos fazer uma revisão geral, tá? Essa revisão geral é como se vocês estivessem fazendo uma prova e para vocês pegar cada conteúdo e pensar em cima de como que a banca FUNEC trabalha. Como que ela elaborou suas questões e como que ela pode estar fazendo ali uma pegadinha para estar eliminando o maior candidato possível, porque a banca ela pensa dessa forma, ela quer eliminar os candidatos. Então vamos elaborar questões para ver os alunos, né, que têm conhecimento para estar apto a exercer o cargo e também, se tiver cargos muito concorridos, né, elaborar pegadinhas para estar eliminando a maior quantidade de candidatos possível. Então o objetivo dessa revisão é você estar pensando em relação a isso também. Aí nós temos aqui um curso de exercícios, mas na verdade é como se fosse a prova. Tá? Vamos imaginar que nós vamos sentar na mesa agora e nós vamos fazer a prova relacionado a dicas da banca FUNEC, tá? Curso de exercício e dicas da banca FUNEC. Tá? Nós vamos pensar que realizar os exercícios, realizar as questões, mas pensando aí na banca FUNEC. Tá? A banca FUNEC ela tem um perfil totalmente diferente daquelas bancas que a gente aqui da região metropolitana de Belo Horizonte costuma a trabalhar, né? Igual a FUNEC, a FUNEC, a FUNDEP, essas outras bancas que já aplicaram a prova aí. Aí eu dividi esse curso em 5 momentos. No primeiro momento nós vamos ver dicas para a realização da prova, né? Banca, gabarito, alimentação e concentração. Qual a dica melhor assim para realizar a prova? Né? Como eu devo começar a prova de que forma? Depois a banca, né? Como que a banca trabalha? Como que a banca elabora seus gabaritos? Como que é a ordem de gabarito? Alimentação, né? A alimentação também interfere muito. O que eu devo alimentar e não alimentar? O que eu posso alimentar para me ajudar na memorização, concentração? O que eu posso alimentar que pode me prejudicar no dia da prova? E também a concentração. Como que eu sou uma pessoa muito ansioso e muito nervoso, então quais procedimentos que eu devo tomar para que no dia eu fique tranquilo para estar realizando a prova, que não me prejudique não me prejudique na resolução das questões, tudo bem? E também dicas aí de resolução de questões da língua portuguesa, conhecimento sobre contagem. Depois no momento 4, no momento 1 vai ser essa dica de realização da prova, a banca, o gabarito, alimentação e concentração. Depois no momento 2 nós vamos ver aí língua portuguesa, né? Como resolver as questões de língua portuguesa? Qual que é o perfil da banca FUNEC? Como que ela cobra as questões de língua portuguesa dentro das suas provas? Depois, no momento 3, conhecimento sobre contagem. A gente vai ver algumas questões dentro do que a banca pode cobrar dos conhecimentos sobre contagem. Depois, no momento 4, conhecimentos políticos, pedagógicos e legislação. E no momento 5 nós vamos ver aí uma dica para a prova dissertativa, que é a redação. E no momento 6, então eu selecionei várias questões de língua portuguesa, de conhecimento sobre contagem, sobre a história de contagem, sobre conhecimentos políticos pedagógicos, e acho que deu mais de 100 questões. Aí eu vou disponibilizar para vocês uma playlist lá no YouTube, no grupo fechado lá. E aí eu vou trabalhar questão por questões, como que vocês devem pensar em resolver questões por questões. E mais para frente a gente deve estar fazendo aí mais uns 2 aulões aí até chegar o dia da prova, tá? Pelo que eu estou vendo, a prova ainda vai ser... iam marcar para junho, mas por essa questão aí do Covid ter aumentado, pode ser que eles passam para agosto. Então vamos aqui começar no momento 1, dicas para a realização da prova. Conhecer a banca, conhecer como que ela elabora o seu gabarito, alimentação, que eu não devo alimentar no dia da prova,
concentração, como que eu devo me concentrar para ficar bem tranquilo no dia da prova. Então, sobre a banca FUNEC, a banca FUNEC é a Fundação de Ensino de Contagem, FUNEC. Ela foi criada em 1973. Ela é uma instituição pública municipal de direito público. Ela não tem fins lucrativos. Ela atua no segmento educacional, realiza concursos, processos seletivos simplificados, igual a gente sempre estamos fazendo aí processo seletivo simplificado para contratação. Ela faz capacitação de pessoal, ela dá assessoria, consultoria técnica e órgãos e entidades da administração pública e privada, municipal, estadual e federal. Vários cursos aí que a prefeitura de Contagem, principalmente, não só a Prefeitura de Contagem, Prefeitura de Betim, Prefeitura de Esmeralda, prefeituras até fora do estado de Minas Gerais. Então ela realiza cursos, consultoria. Então a banca FUNEC ela não trabalha só dentro do município, não. Ela realiza concursos públicos em outros estados também, em outras prefeituras. Ela dá assessoria, ela dá cursos também. Tá? Igual para quem trabalha na Prefeitura de Contagem, tem alguns cursos de capacitação para professores. Geralmente eles duram o ano todo. Esses cursos eles são realizados por essa banca FUNEC. Ela que organiza, ela que determina assim, os cursos que devem ter durante o ano. Então ela não trabalha somente com concursos públicos, não. Então beleza, continuando aí no momento 1, gabarito. Para quem estuda muito, para quem está preparado, muitas vezes chega em algum momento que fica em dúvida em relação a uma ou duas questões. Mas, por exemplo, numa prova aí de 40 questões, um exemplo que eu estou dando para vocês, para a gente começar a pensar nessa questão do gabarito. Nossa, eu estudo bastante, mas sempre tem uma questão que eu fico muito em dificuldade. Às vezes eu esqueço da matéria, às vezes eu fico nervoso, às vezes eu fico na dúvida. Às vezes a banca ela elabora, para quem estuda bastante, tem que pensar nessa questão aqui. Vamos pensar aí numa prova de 40 questões. Por exemplo, vamos pensar numa prova de 40 questões. Numa prova aí de item A, B, C e D. Então vai estar entre ali, né, aproximadamente ali 10 questões item A, 10 questões item B, 10 questões item C e 10 questões item D. Tudo bem? Às vezes aumenta 2 a mais, 2 a menos, né? Por exemplo, pode ter 8C, 12D, mas é linear. Pode ser 11B, 9A, bem próximo ali a quantidade de itens ali. Não tem assim, uma quantidade de questão mais só para um item, não. Nisso aí, para quem estuda e chega no final do gabarito, ficou em dúvida numa questão, aí ele pode estar usando essas questões para estar marcando a opção correta. Por exemplo, aqui, vamos pensar na prova aí, a última prova que a FUNEC aplicou foi para o concurso da Prefeitura de Nova Serrana. E lá foi uma prova de 40 questões. Essa prova ela foi realizada no dia 19 de outubro de 2020. Então lá ela elaborou uma prova de 40 questões, onde eram 10 itens, 10B, 8C e 10D. Tá? Então pense comigo aqui, pessoal. Se ela tem essa linearidade ali de itens, né, de item A, B e C. Aí vamos supor que eu marquei 5 itens, 5 questão eu marquei A, eu marquei 9B, marquei 7C e marquei, por exemplo, 9D. Então, a possibilidade daquelas questões... Então, as questões que eu menos marquei foi a letra A. Tá? Mas vamos supor uma pessoa que estuda e que essa prova que ela marcou, ela tem certeza absoluta que as outras que ela marcou está certa, tudo bem? Então, pessoal, se ela marcou 5A, ela tem uma possibilidade muito grande das outras que ela está em dúvida será a questão A. Então, ou seja, se ela chutar tudo A, além das que ela acertou, ela vai acertar mais 5 questões aí no seu gabarito. Vou aplicar essa técnica para o pessoal que fez a prova de Teresópolis. A prova foi aplicada agora mês passado. Muitos falaram, olha, professor, muito obrigado. Eu usei essa técnica e realmente deu. Tem uma aluna lá que ela tinha marcado 3 questões C. Aí depois ela viu na linearidade, aí ela chutou as outras questões C. Só uma lá que ela marcou, acho que letra B, porque depois ela relembrou a questão na hora que ela voltou.
Aí ela, nessas todas que ela chutou, ela acertou. Então ela ganhou mais questões ali na prova. Então ela foi aprovada e ficou numa classificação muito boa ali. Você faz a prova objetiva com todas as questões que você sabe. Depois, as que você ficou em dúvida ou esqueceu o conteúdo por nervosismo, então você chuta a letra que você menos marcou. Então é isso que vocês têm que pensar aí. Então vocês marcam a questão que vocês ficaram na dúvida. Não, então, por exemplo, né, é uma questão de 40 questões. 10 questões item A, 10 questões item B, 10 questões, 8 questões item C e 12 questões item D. Aí eu marquei 10 na A, 5 na B, 6 na C e 9 na D, por exemplo. Agora outra questão, pessoal, é alimentação. Tá? A gente não tem que pensar somente em estudar não no dia da prova e estar tranquilo não. Além da concentração, nós temos que pensar também na alimentação. O que eu devo alimentar no dia da prova? Você tem que pensar também assim, olha, tem pessoas que tomam café e ficam com gastrite, tem pessoas que comem um doce, né, dá muito sono depois do almoço. Então, tem pessoas que almoçam e ficam com muito sono depois do almoço. Então, vocês têm que pensar nisso aí também. Então, dica aqui para vocês aqui, olha. Alimentos recomendados. No momento 1 para alimentação. Alimentos recomendados aí para o dia da prova do concurso público. O que você deve comer aí no dia, na véspera da prova do concurso público, né, para você melhorar no seu desempenho, melhorar a sua memória, não te fazer nenhum mal. Então, elaborado aí por nutricionistas, eles recomendam que você selecione muito bem os alimentos para evitar algum desconforto ou que atrapalhe no seu desempenho aí durante a hora que você estiver fazendo a prova ali. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova que dura em média 4 horas ali, tá? O ideal é tirar um dia para fazer uma atividade, fazer uma caminhada. Por exemplo, a prova vai ser no domingo. Então, no domingo, no sábado, você faz uma caminhada de manhã e tenta alimentar alimentos leves, né? Na véspera não adianta ficar em cima dos livros, não. Você pode estar vendo um aulão, pode estar mas estudando, pensando e se desgastando ali já não é o momento mais, né? Vai estudando agora e chegou ali na sexta-feira e no sábado você tira um dia para relaxar, vê alguns vídeos só para estar relembrando alguma matéria, mas não reserve os últimos momentos aí para fazer alguma atividade prazerosa, tá? E procure dormir cedo. Até quem vai fazer a prova à tarde, né? É bom dormir cedo e para acordar cedo para ficar bem descansado ali. Então, olha, dicas do que comer no dia da prova. Existem alguns mitos e verdades sobre alimentos que devem ser consumidos em maratonas de provas para você manter de perto e com mais energia, com muita energia ali. Então o pessoal que estuda sobre este assunto, nutricionistas e especialistas, eles listaram algumas sugestões do que incluir ou retirar do cardápio em dias de exame. Então, pessoal, em primeiro lugar, lembre-se sempre, né, nunca faça a prova em jejum ou sem estar bem alimentado. Tem pessoas que ficam muito ansiosas, não conseguem nem alimentar no dia da prova. Então, tente comer uma fruta, né, um alimento mais leve ali. Tá? Nunca faça a prova em jejum ou sem estar bem alimentado. Ainda que você seja daqueles que conseguem comer nada quando está muito ansioso ali. Tente comer, né, nem que seja uma fruta ali. Faça um esforço para comer ao menos refeições leves, né? Caso contrário, você poderá ter problemas no seu rendimento ali, tonteira, dor de cabeça, ficar com muito sono, tudo bem? No café da manhã, né? Se você está acostumado a consumir certos tipos de alimento no seu café da manhã, procure manter o hábito. Mas atenção, evite cardápios muito pesados e caloria. Tem pessoas que consomem muito doce e ficam com muito sono, então diminui o doce ali. Às vezes toma um café, a pessoa fica com gastrite, então evite tomar café. Tomar refrigerante, né? Se o refrigerante te faz mal também, tente evitar. Para outras pessoas faz bem, a pessoa tem que ver também assim. Tem pessoas que tomam a Coca-Cola e fica mais alerta ali no caso, né? Agora tem pessoas que por causa do doce fica com muito sono, principalmente para aqueles que vão fazer a prova no período da tarde.
Então, uma boa dica é acrescentar frutas, cereais, né? Pães integrais, iogurte, queijos, tá? Isso é muito bom. E preferência alimentos brancos, né? Esses alimentos que dão energia em dias de prova e ajudam na sua concentração ali. No almoço, para quem vai fazer a prova no período da tarde, principalmente. O consumo de carboidrato é essencial para gerar energia, mas com cautela prefiro alimentos que sejam integrais e ricos em fibras. Eles são ideais para prolongar a sensação de saciedade e controlar o trânsito intestinal, evitando desconfortos durante a prova. Tente alimentar saladas, peixes, né? Essa é uma boa pedida aí. Desde que você goste desses alimentos aí também, né, pessoal? Por exemplo, quem vai fazer a prova no período da tarde, quando a gente falando aí do almoço, tente almoçar, vamos supor, se eu fazer a prova 1 ou 2 horas, tente almoçar 10 horas, 10 e meia, 11 horas. O que eu devo evitar, pessoal? O que a gente não deve comer no dia da prova? Alguns alimentos devem ser evitados, né? Não apenas no dia da prova, né? Porque a gente sabe que tem alguns alimentos que a gente consome no dia anterior que faz mal no outro dia, né? Procure se preparar cerca de 2 dias antes para não ter nenhum tipo de problema. Por exemplo, crise de enxaqueca, gastrite, né? Desarranjo intestinal, algum desconforto intestinal ali provocado por algum alimento, né? Algum alimento que você faz, que você percebe que te faz mal no dia a dia, você também tenta evitar ali. Confira uma lista de alimentos inimigos para estar realizando provas, que são os alimentos pesados. Por exemplo, uma feijoada, por exemplo, ele pode, se você comer uma feijoada e fazer a prova, até no dia anterior, ele pode te fazer mal. Evitar alimentos, nenhum churrasco, vai ter um churrasco no sábado, eu vou fazer a prova no domingo, né? Evitar churrasco, pizza, fast food, todos aqueles que deixam uma sensação de estômago pesado. Tente alimentos mais leves no dia anterior da prova e no dia da prova. Consumir álcool também, tem pessoas que dá amnésia quando consome álcool depois no dia. Então as bebidas alcoólicas costumam causar tontura, dor de cabeça, né? Se a pessoa beber muito também até ressaca. A pessoa vai ficar com vontade de ir ao banheiro toda hora na hora da prova, ela vai ficar desconfortável, porque no caso aí quando a pessoa consome álcool, aumenta muito a produção de urina. Então evite, né, consumir álcool, bebida alcoólica nos dias antes aí da prova aí. Durante a prova, pessoal, seria um grande prejuízo, pois o candidato teria que se deslocar várias vezes para ir ao banheiro, trazendo problemas no desempenho e na concentração ali. Evite alimentos ricos em sódio, porque o sódio ele provoca esse processo de retenção de líquidos. Então evite alimentos sódio, né, que contém ali muito sal, porque quando você consome muito sal, produz mais urina, né? E causa muita sede também. Então evite alimentos, né, por exemplo, macarrão instantâneo, presunto, embutidos em geral, esses queijos muito salgados, né? Você pega aquele queijo menos salgado, aquele queijo tipo cheddar, já viu? Aquele parmesão, fast food também é muito salgado, tem muito sódio, pimenta. Esse alimento ele deve ser evitado porque para quem sofre úlcera ou gastrite, ele pode ir no dia da prova, até na hora da prova ali, principalmente quando a pessoa está nervosa, quando a pessoa tem algum desse problema, é justamente na hora que a pessoa está nervosa que ele vem com mais intensidade ali. Então, úlcera, gastrite, então evitar pimenta também no dia da prova. Para os demais também é bom passar longe de condimentos que pode causar mal. Então, mais assim, frutas, alimentos leves, esses alimentos que faz bem à saúde, tudo bem? E durante a prova, pessoal, o que é bom a gente alimentar durante a prova? Dentre os alimentos que dão energia no dia da prova ali são biscoito, de água e sal, aquelas barrinhas de cereal, é muito bom. Que não seja muito doce, tá? Porque para algumas pessoas o doce causa sono. Se você consumir muito doce ali, você pode, igual o chocolate. Chocolate é doce, porque ele te dá muita energia ali, mas depois ele te dá muito sono. Então, tente aquele chocolate com menos doce. Torradas, frutas, é bom. Frutas secas ou frescas, conforme a sua preferência aí. Entre outras dicas também, pessoal, sobre alimentação,
Dicas, o queijo, aquele poleguinho, iogurte, bebidas à base de soja também é muito bom. Só assim, se você gostar também. Agora, igual o chocolate, eu estava falando do chocolate, é consumido com moderação, não comprar muito chocolate. E também é de grande aliado, mas atenção, as barrinhas de chocolate amargo 70% cacau. Não pega aquele muito doce não, porque ele pode causar sono. Pega o de chocolate amargo 70% de cacau. Mas caso não, se você não tem alguma alergia também, não é bom consumir chocolate não, porque tem pessoas que têm alergia. Aí às vezes o desconforto da alergia ali pode te prejudicar no seu raciocínio. Os energéticos também são muito recomendados, tá? Pois mantém o estado de alerta temporariamente. Quando o efeito da bebida passa, aumenta a sensação de cansaço. Se ainda assim você prefere ingeri-los, consuma os estimulantes naturais à base de ginseng. Por exemplo, o guaraná, o gengibre. O gengibre também, para quem tem pressão alta também não. Mas se não tiver, é uma boa também. Que não são tão agressivos assim. E por fim, pessoal, porque por mais que a gente fala, sempre tem uma coisa ou outra que a gente esquece, né? Igual agora, né, nós temos aí, a gente está em... O tempo passa muito rápido, né? Igual a gente já está no final de março, já vai para abril. Então aqui, ó, maio, junho, julho e agosto. Vamos considerar que a prova vai ser em agosto, né? Para quem está aproveitando o tempo aí, 4 meses de estudo, dá para você estudarem, rever a matéria novamente. E chega lá, fera no dia da prova. Então, e sempre está revendo essas dicas que a gente está passando aqui, né? De coisas que mais caem na prova, né? De concentração é importante. Por fim, pessoal, não esqueça de água, de tomar água, tá? O líquido é muito precioso. É bom até levar uma garrafa no dia para estar hidratando ali. Já o consumo em quantidade mais elevada pode levar muitas vezes ao banheiro. Então, assim, beber com cautela ali também, tá? Tenta administrar o tempo de beber água e também e dividir ali algumas 2 vezes na hora que você estiver realizando a prova ou uma vez, para nesse intervalo também, depois eu vou estar falando isso, para você ir no banheiro para você dar uma relaxada, para dar um... Então não esqueça de água, líquido tão precioso, mas basta levar uma garrafa e consumir moderadamente para não ter problema de estar com vontade de ir ao banheiro ali, tudo bem? Aí é bom fazer um pequeno kit, né, de biscoito, água e sal, um sanduíche de pão integral, queijo branco, não muito salgado, algumas frutas, né, de sua preferência, um suco ou uma água de coco, ou leve, né, para levar no dia da prova. Né, pense também que a alimentação, pessoal, interfere muito também no seu desempenho da prova ali, tudo bem? Aí ficamos aqui no momento 1, alimentação. Aí agora nós vamos para a concentração. Porque tem aquelas pessoas muito ansiosas, né, muito nervosas, quando, né, vai fazer algo diferente, aí costumam ficar nervosos ali, né, da ansiedade, fica nervoso, fica tremendo. Tem gente que não consegue nem escrever na hora da redação. Então nós temos aí algumas técnicas para a pessoa ficar mais tranquila no dia da prova. Tá? Para a pessoa ela ficar mais tranquila no dia da prova. Dicas para manter a concentração no dia da prova e ficar menos nervoso ali. Tá? Então, dicas para manter a concentração nas provas, porque a gente sabe que o nervosismo por vezes, pessoal, determinante no desempenho dos candidatos. Tem gente que estuda bastante, está preparado, faz vários simulados, nos simulados tira notas excelentes, aí chega no dia da prova, por ficar muito nervoso, não tem aquele desempenho tão esperado quando costuma ter quando está realizando ali simulados, por exemplo. Então, é muito comum que no dia de prestar a prova do concurso, o candidato esteja muito nervoso e ansioso. Então, por isso que é preciso ter cuidado, né? Porque esse nervosismo pode fazer que o seu desempenho caia muito. Então, por isso é necessário ficar atento e manter a concentração no dia da prova. Então, para as pessoas que ficam muito nervosas, é importante pegar a prova ali, começou a distribuir a prova, puxa o ar, tá? Inspira, puxa o ar e vai soltando lentamente umas 10 vezes. Então, na hora que a gente puxa o ar e, né, leva o ar todo pro pulmão. E depois vai soltando aos poucos, umas 10 vezes. Aí nisso você já vai diminuindo o batimento cardíaco, fazendo com que você fique mais tranquilo.
E no período da prova, né, muitas pessoas não conseguem, por exemplo, estar lendo ali. É bom você usar a caneta como guia. Por exemplo, estou lendo um texto, estou lendo uma questão, sempre seguir a caneta como guia, porque os olhos da gente ele se perde ali e a gente geralmente quando a gente costuma ler uma parte assim de uma vez só e às vezes eu leio uma coisa que não é. Então, na hora da prova do concurso público, na hora que estiver fazendo um simulado, pega a caneta e vai seguindo como guia, tá, pessoal? Por exemplo, vou ler o texto lá. Então, pega a caneta, coloca em cima do texto e vai usando a caneta como guia. E tem um momento que a gente, às vezes ali no momento da prova, você fica tão distraído que você não consegue assimilar o que você está lendo. Então, é importante que você, por exemplo, chegar nesse momento, pede para ir ao banheiro e tenta ver alguma imagem, uma montanha, um prédio, e fixe naquele prédio e olhe fixamente para ele. Aí e volte, né? Porque isso aí ajuda nessa questão do olhar na distração ali. Então, ó, comece as provas com que você tem mais domínio. Se você domina mais o português, comece com o português. Se você domina mais conhecimentos didáticos e pedagógicos, começa pelos conhecimentos didáticos e pedagógicos. Se você tem muita facilidade em escrever, comece pela redação. Eu, particularmente, quando eu vou fazer prova, eu gosto de seguir a prova ali. Eu faço todas que eu sei primeiro, as que eu fico, quando já vejo que eu estou com dúvida entre duas ali, eu já marco as duas que eu estou em dúvida e vou seguindo a prova e vou fazendo todas as questões que eu. Aí depois eu vou para a redação, aí depois eu volto, né, eu aplico aquela técnica de gabarito, eu vejo a que eu menos marquei e aí vou pensando nas dúvidas em relação às que eu menos marquei. Deixa eu ver se tem a possibilidade mesmo, por exemplo, a menos que eu marquei foi a C. Aí, entre o que eu estou em dúvida D e C, então, provavelmente a C é a que você. Provavelmente a C é a que você tem menos dúvidas ali. Entendeu, pessoal? Então, comece as provas com o que você tem mais domínio. Então, os candidatos eles contam com algumas horas para resolver todas as questões. Então, por isso é importante manter a calma. Comece com a matéria que você domina mais. Com a mente sem domínio, estresse. Estiver dominando ali e não gerar muito estresse, então a sua probabilidade de acertar mais questões é maior. A probabilidade é maior ali. Tudo bem? Leia com atenção e calma. É importante ter calma e atenção durante a prova. E ficar muito atento, tá, pessoal? Ficar muito atento ao exceto, ao não. A FUNEC gosta muito disso, né? Do exceto, aquelas questões de verdadeiro e falso, aquelas questões de item, tá? Ficar muito atento. Então é importante você ter muita calma na hora de você estar lendo. Não, tá? É correto, não é correto, é verdadeiro ou falso, a justificativa certa, a justificativa errada. Então vocês têm que ficar muito atento. Durante a prova. O estudo ele precisa ser atento ao que você lê para que não seja pego aí nas pegadinhas. Por isso que é importante ter atenção aí. A maior taxa de erros, pessoal, muitas das vezes não está na falta de conhecimento. Muitas vezes na falta de conhecimento. Mas na dificuldade do candidato em fazer a interpretação da questão. É por isso que a gente vai estar vendo algumas questões aqui como se a gente estivesse fazendo a prova. Leia quantas vezes forem necessárias, rabisque, igual tem um não lá, marque, né, faz um círculo no não, é correto, faz um círculo no correto. Chaves como não, incorreto, correto, exceto, justifique a verdadeira ou a falsa, verdadeiro ou falso. Então, porque igual verdadeiro ou falso, por exemplo, você tem dois raciocínios ali. Você tem de 50% a mais de erro. Então, se você estiver mais tranquilo, ficar concentrado e ler, né, com concentração, atento, a probabilidade de você errar é menos. Por distração. Porque às vezes você sabe, mas erra. Por exemplo, ele colocou um não lá, aí você vai, está certo, está certo, está certo. Então, no ETA, esse aqui está certo. Então, já marca aí, já vai para a próxima questão. Não, ele quer errado. E geralmente a errado está lá na última. Sobre a questão que está cobrada, evitar marcar no impulso. Eu tenho que fazer tanta questão durante tanto período, então a gente vai muito pelo impulso. É melhor acertar um determinado, né, questões para mim ser aprovado do que errar muitas questões ali por nervosismo. A gente tem que pensar nisso aí também.
Questão de administrar o tempo. O objetivo do aulão até aqui é até isso, né? É fazer essa administração do tempo ali. Deixa as questões que você não sabe para o final. Tá? Depois de fazer as provas das matérias que você tem mais domínio, faça as que você tem mais dificuldade no final. As chances de você bater desespero quando se perde muito tempo nas questões são altas. Então, por isso é importante deixar as questões mais complexas por último, tá? Então, vai fazendo as questões ali, olha, essa eu sei, marca, essa eu estou com dificuldade, estou na dúvida, então deixa ela por último. Perca tempo, porque às vezes você está na primeira, você fica gastando muito tempo numa questão, às vezes pode te prejudicar em outras questões que você poderia ter acertado mais para frente. Então, vai fazendo. As questões que você vê que você ficou na dúvida, deixe para depois você volte e reveja ela. Vai fazendo e vai marcando as que você tem certeza que está certo e deixa essas mais difíceis por último. Tudo bem? Não olhe para as outras pessoas na hora de estar fazendo o concurso público. Geralmente, né, já deu 1-2 horas de prova, tem gente que já entrega a prova. Não quer dizer que ele acertou tudo, não. Às vezes ele fez a prova por fazer. Eu gosto muito de fazer provas para me estar desenvolvendo os preparatórios. Geralmente eu vou, né, fazer a prova, às vezes eu marco para fazer um concurso para me ver como que é a prova, para me ter um momento ali, para me trabalhar com meus alunos em outros cursos. Então eu vou e faço ali rapidinho e já entrego. Mas não quer dizer que eu acertei, não. Às vezes eu fiz rapidão para me pegar a prova, para me fazer um aulão com a prova. Tá? Então não fique olhando muitas pessoas, não. Né? Marca ali, administre seu tempo, administre sempre o pessoal que está... os aplicadores de prova colocam lá no quadro essa divisão de tempo. Então não preocupe com os outros, não. Não fica olhando para as outras pessoas, não, ao redor, não. Preocupe ali com a sua prova ali. Por quê? É importante você fazer a sua prova ali, não preocupar muito assim com ao redor, não. O tempo do outro não determina o seu tempo. Cada pessoa tem seu tempo. Para tudo na vida, as pessoas têm um tempo diferente. Então, respeite o seu tempo. Talvez você tenha um raciocínio mais rápido ou mais devagar, mas às vezes... Se você extrapolar a sua capacidade ali, pode te atrapalhar no seu desempenho. Então, sempre tem as pessoas que acabam as provas rapidamente, dando a entender que a prova estava muito fácil, mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa, igual eu mesmo, muitas vezes vou fazer a prova por fazer, para ter aquele momento de prova ali. Aí eu não tenho tanta concentração, então eu marco, faço de qualquer forma. Então você tem uma certa quantidade de horas para realizar a sua prova, então você tem que entregar no horário limite ali. Então sempre problemas, imagine que você está fazendo a prova sozinho, então evite distrações, concentre-se em que você... Atenção, pessoal, com o gabarito. Se a realização das provas já não cobra atenção, o preenchimento do gabarito nos pede o dobro. Uma questão marcada errada pode ser o que separa da sua aprovação. Eu já tive candidato que teve ali 80% do gabarito acertado corretamente, mas aí ele foi passar para o gabarito definitivo. O que ele fez? Por exemplo, eu estou marcando ali, questão A, B, questão C, aí chegou na questão, na terceira ou quarta questão, porque ele estava preenchendo correndo para entregar a prova. Aí ele pulou uma questão, então, tipo assim, a questão 4 ele marcou como se fosse a 5, a questão 6 como se fosse a 7, e aí ele errou a prova toda. No gabarito dele, na prova, ele acertou 80%, mas aí, com essa distração que ele teve de marcar errado ali, então vai, questão 1, letra A, vai lá na questão 1, letra A, e não vai seguindo direto assim também não, porque isso pode acontecer igual aconteceu com essa aluna. E ela tinha acertado 80% da prova. Tá? Ela chorou tanto porque ela estudou bastante e ela cometeu esse deslize. Tenha paciência a passar a resposta para o gabarito. E estimule um tempo para isto, tá, pessoal? Não deixe para fazê-lo quando faltar assim, uns 10 minutos para entregar a prova. Tá? Quando estiver faltando ali meia hora, já começa a preencher o gabarito. Ao começar a preencher o gabarito, pessoal, foque apenas nisso, tá? Evite olhar para o lado, para os colegas, igual eu falei. Faça no seu tempo ali. Tudo bem?